Mentri, o desconhecido. Encontrando-se um dia sentado no seu quarto, em frente de um armário de espelho, a calçar as botas, viu muito nitidamente, nesse espelho, a porta que ficava por detrás dele abrir-se e entraram dos seus íntimos amigos, de casaca e muito bem posto. O Sr. Contamine voltou-se, para apertar a mão do amigo. Com grande espanto seu, não viu ninguém no quarto. Saiu imediatamente e interrogou o criado, que se encontrava precisamente na escada, hás de ter encontrado agora mesmo o Sr. X, que saiu do meu quarto. Onde está ele? Afirmo-lhe que não vi absolutamente ninguém. Vamos, saiu do meu quarto neste momento. Tenho a certeza absoluta de que ninguém entrou ou saiu. O Sr. Contamine, muito intrigado e impressionado, informou-se imediatamente do que ocorria e soube que o seu amigo, tendo cometido um homicídio por imprudência, e querendo esquivar-se às consequências judiciárias do incidente, suicidou-se exatamente na hora em que se realizara a aparição, envergando o próprio vestuário com que o amigo vira refletido no espelho. Esse exemplo, digamo-lo, é característico pela sua precisão. Ora, eu reuni tão elevado número de documentos análogos que, só eles, poderiam constituir um volume completo, sem contar com as vistas de cenas de moribundos de que o meu capítulo 6 mostrou tantos testemunhos. É o embaraço da escolha que é que me preocupa, e não é sem desgosto que o lugar de que disponho me obriga a eliminar alguns deles, extremamente curiosos. Devo limitar-me a registrar os principais, na intenção de publicar um dia um livro especial sobre as aparições. É na verdade tempo de declarar que os que continuem a duvidar são ignorantes ou de má fé. O nosso empenho, atualmente, vai ser o de decidir se trata aqui de aparições de agonizantes ou de aparições de mortos. A distinção é extremamente difícil. Por exemplo, neste caso, notável, vamos ter diante dos olhos a aparição de uma jovem a uma sua amiga de infância. A sua autenticidade não oferece nenhuma dúvida ao meu espírito, porque eu conheço a narradora há muitos anos e seu depoimento quase que tem caráter jurídico. Carta 4112, sendo ainda muito nova, escreve-me essa dama. Tinha uma amiga da minha idade. As nossas famílias mantinham relações muito estreitas e, como eram vizinhas, a minha amiga vinha todas as noites estudar as suas lições comigo. Costumávamos ir para a sala de visitas, sentando-nos em cadeiras de balanço. Um dia minha companheira parou de ler de repente e disse-me: Lita, tenho a pedir-te uma coisa. Naturalmente repliquei: que desejas? Quero que me faças uma promessa e que a cumpras. Achei extraordinário o ar de seriedade com que me falava. Se eu te prometer seja o que for, podes estar certa de que o cumprirei. Que queres? Ela respondeu-me: se te casares e tiveres uma filha, desejava que lhe desses o meu nome. Ri do pedido e respondi: entendido. Por tua parte, se tiveres também uma filha, dar-lhe-ás igualmente o meu nome. Então a minha amiga acrescentou: não é tudo ainda. Se uma de nós vier a falecer quando não nos encontrarmos juntas, a que morrer primeiro virá dizer adeus à outra, beijando-a pela última vez. Respondi-lhe: na verdade, que ideias tão loucas, as tuas. Que tens? Promete? Perguntou ela. Está bem, prometo, respondi. Agora fico tranquila, concluiu ela, porque há algum tempo experimentava uma verdadeira obsessão em pedir-te isto. Nunca mais, caro mestre, tornamos a falar nesse assunto, cumpre-me declará-lo. Volvidos 5 ou 6 meses, na festa do aniversário da minha amiga, fui passar o dia com ela, em companhia de muitas outras raparigas. Dançamos toda a tarde, divertimos-nos muito, ela estava muito bem e nada deixava prever que deveria acabar em breve. Quando a deixei, à noite, sua mãe disse-me: não contes com Joana durante 2 ou 3 dias. Tenho visitas a fazer e levo-a comigo. Ao terceiro dia deitei-me e adormeci, como de costume. Pela meia-noite acordei, soltando gritos de terror. Joana estava diante de mim. Minha avó levantou-se e procurou tranquilizar-me, mas não foi possível tirarem Joana da minha vista. Ela estava na minha frente e dizia-me: adeus, morro e cumpro a minha promessa. Minha avó fez sentar a meu lado, no leito, minha boa ama, Ana Maria, a qual, acariciando-me, conseguiu acalmar-me a ponto de eu tornar a adormecer. Mas, pelas 4 horas da manhã, voltei a despertar e senti que Joana me beijava na fronte.
Estava gelada e, pela segunda vez, dizia-me: adeus, morro. Recomecei a gritar: avó, Joana morreu. Ninguém podia sossegar-me. Quis correr à casa da minha amiga. Minha avó prometeu-me que pelas 5 horas mandaria saber notícias do que tivesse acontecido. Todavia não houve maneira de impedir que eu me levantasse, muito impaciente. Por obediência, no entanto, esperei às 5 horas para procurar informações, ainda que estivesse intimamente convencida da morte da minha amiga. Às 5 horas as notícias vieram. Horror! O meu sonho era a realidade, a minha pobre amiga morrera pelas 4 horas da manhã, hora em que me beijara e em que eu a sentira gelada, como um pedaço de mármore. Desde então tenho pensado muitas vezes nela, mas nenhuma outra manifestação se tornou a produzir. Tal é, meu caro mestre, a narrativa bem simples do que me aconteceu e que eu fielmente lhe transmito. Em Monte Carlo, 15 de abril de 1918. Angela Ximenes. Nada mais acrescentarei a essa narrativa, a não ser que é muito provável que os termos não correspondam talvez, com precisão absoluta, à realidade, porque as recordações deformam-se mais ou menos inevitavelmente, com o tempo, e há perto de meio século que esse pequeno acontecimento se produziu, mas o fato da aparição da jovem amiga sua companheira, no momento da morte, é absolutamente certo em si mesmo. Ocorreu em Santiago de Cuba, em 1871. A narradora, a senhora Ximenes Bustamante, nascida em 1855, tinha então 16 anos. A sua amiga estaria já morta ou iria morrer? Nada prova que tivesse expirado, estava agonizante. Classifico, portanto, o fato entre as aparições de moribundos, de preferência classificá-lo entre as aparições de mortos. Estudemos e comparemos os fatos análogos. A aparição seguinte, que me foi enviada da Rússia a 9 de junho de 1899, apresenta-nos um documento da mesma ordem, carta 818, tinha 9 anos, uma das minhas irmãs, de 15 anos de idade, e que eu amava ternamente, passeando um dia comigo no jardim, disse-me que não viveria muito. Zombei um pouco dela e pedi-lhe que não continuasse uma conversa tão absurda. 7 anos depois estava eu em Moscou, no Instituto Nikolaev. A 16 de junho de 1870 tinha-me deitado no dormitório, onde os leitos se tocavam e as cabeças ficavam ao lado uma das outras, e dormi tranquilamente. De súbito, senti uma impressão como se alguém me batesse nas costas. Olhei e reconheci minha irmã sentada na minha cama. Disse-me adeus no dia e desapareceu. Eram 5 horas da manhã. O meu coração apertou-se, no entanto, readormeci e apenas despertei ao som da sineta. No mesmo dia chegou a minha outra irmã, que vinha anunciar-me que a nossa irmã havia morrido pelas 5 horas da manhã. N. Ubanenko. Essas observações são mais numerosas do que se imagina, repitamos, pela milésima vez, que não ver nelas mais do que alucinações é absurdo. Eis outro fato, a senhora Margarida Perret, parenta de Stephen Liegard, escrevia-me, em 24 de agosto de 1920, que o seguinte acontecimento a tinha convencido absolutamente da sobrevivência de sua irmã. Carta 4254, éramos ambas alunas do convento das Dominicanas de Chalon-sur-Saône. Declarou-se, de súbito, no pensionato, uma epidemia de febre tifoide. Minha irmã adoeceu com a terrível enfermidade. As estudantes foram imediatamente enviadas às suas famílias e meu pai levou-me para Belme, a casa de amigos íntimos, o senhor e a senhora Bourgeois. O senhor Bourgeois foi, mais tarde, maire de Belme. Obteve das religiosas autorização para se instalar à cabeceira de sua filha. Educada em ideias muito piedosas, tinha eu iniciado uma novena à Santa Virgem para que minha irmã melhorasse. Estava absolutamente convencida de que, ao 9º dia, a doente estaria restabelecida. Eu dormia só, num compartimento cuja porta abria para a sala de visitas. O quarto do senhor e da senhora Bourgeois estava separado do meu por um corredor. Bruscamente, à meia-noite de 4 de dezembro, 5º dia da minha novena, fui despertada por um ruído singular que vinha da sala. Dir-se-ia que alguém arrastava uma corrente. Tinha então, como hoje, o sono extremamente leve.
Sentei-me imediatamente no leito e apliquei o ouvido. Mas, qual não foi o meu espanto? O ruído de correntes foi substituído, no soalho, por ligeiros passos que se aproximavam da minha cama. Lembro-me de que o meu coração começou a pulsar fortemente. Assustada, ia gritar por socorro, perguntando-me se não era prudente proceder assim, pois estava convencida de que alguém vinha assassinar-me. De repente, porém, senti uma doce mão tocar suavemente os meus lençóis e, durante o tempo de um relâmpago, vi minha irmã. Era demais. No cúmulo do terror, soltei um grito lancinante. Correram à pressa para o meu quarto. Que tens? Perguntaram-me. Acabo de ver minha irmã. Esteve junto do meu leito, ouvi os seus passos, tocou nos meus lençóis. Respondi eu. Mas, minha filha, disseram o senhor e a senhora Bourgeois, é impossível. Sonhaste? Tua irmã, muito doente, está em Chalon. Não, não. Não sonhei. Ouvi os seus passos, que faziam ranger o soalho, estou certa disso. Eu não dormia. Ela veio e eu a vi. Sossegaram-me, deram-me a beber água de flor de laranjeira e disseram-me, dorme. São apenas 5 horas da manhã. Ao meio-dia, quando estávamos à mesa, retiniu a campainha. A criada foi abrir e meu pai apareceu, com o lenço nos olhos. Contou-nos, soluçando, que minha pobre irmã morrera nessa manhã, pelas 5 horas. Ah! Exclamaram, ao mesmo tempo, o senhor e a senhora Bourgeois é extraordinário. Foi justamente às 5 horas que Margarida afirmou tê-la visto no seu quarto. Contaram então a meu pai o acontecimento dessa noite. Durante todo o dia ele não deixou de repetir, como essa coincidência é estranha. Simples coincidência? Não, 1000 vezes não. Os que nos são caros dão-nos por esse modo a prova irrecusável de que existem sempre, de que sobrevivem ao que chamamos morte. Essa observação inatacável é do mais alto interesse, mas eu não vejo nela uma prova da sobrevivência. A manifestação de que se trata pode ter se produzido no momento do trespasse, e mesmo antes. Os duplos, que no outro ponto estudamos, instruem-nos a tal respeito. O método experimental é mais exigente do que o sentimento. Não nego que a manifestação aludida se tenha realizado depois do falecimento, digo apenas que isso não fica demonstrado. A narradora está, pessoalmente, convencida de tal, sobretudo por causa do incidente que se segue, que é relatado na mesma carta, um dia em que um médium escrevente, que nada conhecia da minha vida e ignorava que, muito nova, havia perdido minha irmã, tinha um lápis na mão, um ser invisível que se assinou Maria, nome da morta, forçou-o a escrever. Ah, irmãzinha querida, exclamei. Se és tu, na verdade, que estás aí, dize-me, pois, o que devo pensar do que me aconteceu no momento da tua morte? Sim, escreveu o médium, foi a mim que tu viste. Não te enganaste, mas então, já que foi o teu perispírito que entrou no meu quarto, não explico a razão pela qual o soalho estalou sob os teus passos. Foi para te prevenir, para te chamar a atenção. E eu ia falar-te. Mas gritaste de tal modo. Enfim, o que eu tinha em vista foi atingido, porque, como vês, tu te lembras disso? Se me lembro. Parece-me que foi ainda ontem. Considerar-me-ia particularmente feliz de ver nisso, como a narradora, uma prova de identidade e de sobrevivência da sua bem-amada irmã. Parece-me, porém, que essa prova não está demonstrada. Tudo quanto o médium escreveu estava no espírito da senhora Perret. As experiências de tal ordem são muitas vezes incontestáveis transmissões de pensamentos. Um exemplo, entre 1000, foi relatado por Aksakoff, Animismo e Espiritismo, pág. 476, é o caso da senhorita Prebitikoff, que, mentalmente pela força da sua vontade, ditava uma frase que era repetida pela mesa, que a soletrava por meio de pancadas. A operadora não tocava na mesa referida e até estava distante dela. Ah, o nosso método nem sempre é agradável aos nossos corações, todavia torna-se indispensável, para a demonstração positiva que esperamos. Sejamos prudentes. Assim, mais seguras serão as nossas conclusões. No considerável número de relatórios que me têm sido enviados, deixo inédita grande parte deles, ainda que nem sempre sejam para desdenhar as indicações dadas.
Por exemplo, na carta 352 vê-se uma jovem de quem a mãe se afogou, vítima de inolvidável catástrofe de Saint-Gervais, de 10 de julho de 1892, afirmar que estava certa da morte de sua mãe, porque vira o fantasma passar e repassar em todos os compartimentos da casa. O fato é possível, mas não inteiramente provado. A sombra apenas apareceu 36 horas depois da morte, quando a catástrofe já era conhecida e que se podia temer tudo, e assim a imaginação dessa rapariga de 16 anos podia entrar em jogo. Tais reflexões fortificam os nossos princípios de prudência. Mas tal prudência não deve cegar-nos a ponto de não vermos as realidades. Desdenhar tudo, rir de tudo, não conduz a grande coisa. É absurdo supor que toda a gente se engana ou mente, e certas narrativas testemunham uma observação muito segura, para serem desprezadas. Os meus leitores não esqueceram, por exemplo, a narração publicada em O Desconhecido, capítulo 3, caso Kovii, do estudante de Moscou que perdera a jovem e adorada esposa, vista, nesse mesmo dia, por seu pai que vivia então em Pulkovo, perto de Petrogrado e que, ignorando tal morte, a distinguiu de repente a seu lado. Julgar isso como mentira do aludido estudante de seu pai, ou farsa, seria o último dos absurdos. Ilusão? Não, tal aparição, no próprio dia da morte imprevista, que anuncia um trespasse ocorrido a 650 quilômetros, impõe-se à nossa atenção. Tem uma causa, e essa causa é agonizante, o conhecimento dos duplos preparou-nos para compreender. Eis uma aparição que pareceria indicar não a ação psíquica de um espírito sobre outro de um irmão sobre uma irmã, mas a existência real de um duplo de moribunda, porque foi uma pessoa estranha testemunha da presença de um irmão perto de sua irmã, no instante da morte. A narrativa é da Sra. Clerk, de Londres, e foi publicada nos Phantasms of the Living, no mês de agosto de 1864, pelas 3 ou 4 horas da tarde. Estava eu sentada na varanda da nossa casa, em Barbades, e lia um livro. A minha criada preta levava em passeio pelo jardim, num pequeno carro, minha filha que contava aproximadamente 18 meses. Levantei-me ao cabo de algum tempo para reentrar em casa, nada tendo notado, quando a preta me disse: Senhora, quem era o cavalheiro que esteve a conversar consigo? Ninguém esteve a falar comigo, respondi. Oh, sim, minha senhora. Era um senhor muito alto e muito pálido, ele falou muito e a senhora foi áspera para com ele, porque nunca lhe respondeu. Afirmei que não estivera ninguém perto de mim e senti certo mau humor contra aquela mulher. Ela suplicou-me que apontasse a data, porque estava certa de ter visto alguém. Assim fiz, e, volvidos dias, soube da morte de meu irmão, em Tabago. O que é de admirar é que eu o não tenha visto e que ela, uma pessoa estranha, o visse, ao passo que ele parecia ansioso de se fazer notar por mim. May Clerk. Em resposta a várias perguntas a Sra. Clerk informou, primeiro o dia da morte e da aparição coincidiram, eu tinha apontado a data, foi a 3 de agosto. Segundo a descrição muito alto e pálido era exata. Terceiro ela não sabia que meu irmão estava doente. A preta nunca o tinha visto. Estava ao meu serviço havia 18 meses, pouco mais ou menos. A observação foi absolutamente espontânea. O coronel Clerk, marido da senhora Clerk, declarou recordar-se muito bem do incidente, a propósito de seu cunhado, Sr. Tony Beresford, que morreu em Tabago, e da afirmativa da ama de ter visto, no momento da morte, um senhor, cujos sinais correspondiam com os de Beresford, encostar-se à cadeira da senhora Clerk, na varanda. Nesse caso o moribundo parece realmente ter vindo ele próprio, em duplo, ver sua irmã, que não o viu, ao contrário da criada, que o avistou. As observações são exatas. Que panorama de estudos gradualmente se desenvolve ante nossos olhos. Não se tratará também de um duplo de moribundo ou de morto na observação que dou seguidamente? Essa carta foi-me enviada da Rússia, em junho de 1899, carta 676, era em 1832, tinha eu 12 anos. Em todas as épocas de estio íamos para a casa de minha avó materna, que era uma senhora muito velha e muito rica, vivia no campo, tinha numerosos filhos e netos e todos, sempre que podiam, procuravam passar o verão com ela.
Uma tarde, pelas 7 horas, mais de 30 pessoas estavam reunidas no terraço de um imenso jardim, enquanto nós outros, umas 20 crianças, brincávamos à volta. Pois bem, todos quantos aí se encontravam viram um dos nossos tios, que fora para o campo logo após o jantar, atravessar a grande alameda, lentamente, deter-se um momento a certa distância de nós, contemplar-nos e depois seguir o seu caminho. Sua mulher, que fora a primeira a notá-lo, exclamou: "Olhai, o papá voltou." E a avó, dirigindo-se a nós todos, disse: "Meninos, correi em procura do tio e dizei-lhe que venha tomar uma chávena de chá conosco." Eis-nos correndo como um relâmpago, ao chegarmos ao ponto em que os arruamentos formavam uma cruz, precisamente no ponto em que o tínhamos visto parar, olhamos para todos os lados, ninguém. Voltávamos, afirmando que o tio já não estava no jardim. Então, nossa avó, dirigindo-se a um dos criados que serviam o chá, perguntou: "Viu passar o senhor?" "Sim, minha senhora", respondeu. "Vá procurá-lo e diga-lhe que eu lhe peço para chegar aqui." O criado, ao alcançar o ponto em que havíamos visto parar o tio e não o obrigando, interrogou os jardineiros que regavam as flores no meio dos canteiros, perguntando-lhes para que lado tinha ido o senhor. Os jardineiros ficaram muito intrigados, porque nenhum deles o vira passar. O serão acabara, as crianças estavam deitadas. A mulher de meu tio, muito inquieta, mandou muitos homens, a cavalo, e em diferentes direções, em busca do marido. Voltaram. Tinham encontrado o jovem senhor assassinado, próximo da ribeira onde ele fora visto a banhar-se, que ficava a 5 verstais do campo. Segundo o inquérito a que se procedeu, soube-se que, pelas 7 horas, um camponês o havia encontrado na ponte, que ele lhe dissera que acabava de tomar banho e que ia partir para o campo pelo caminho mais curto pela floresta que costeava a ribeira, e que este mesmo aldeão, passados minutos, cruzara com um indivíduo que supôs ser o assassino. Era verdade. Essa aparição extraordinária fez grande barulho, no seu tempo. Que objeções opor a isto? Procuramo-la sempre, o que é natural. Em primeiro lugar, disse a mim mesmo que a pessoa que me escrevia estas linhas em 1899, tendo 12 anos em 1832, havia nascido em 1820 e tinha 79 anos, o que poderia indicar um enfraquecimento de memória. Mas escrevo por minha própria mão estas páginas em 1921, nasci em 1842 e não noto, confesso, o menor enfraquecimento de qualquer gênero, sentindo-me até, aos 79 anos, como aos 40 ou 50. Isto não é, pois, uma objeção. Supor uma história inventada. Poder-se-ia dizer outro tanto do que cada um de nós relata a respeito do que viu ou fez durante o dia, e trata-se aqui de um incidente muito sério, um assassínio. Uma alucinação coletiva. Muito complicado. A conclusão legítima é admitir a projeção de um duplo visível, produzindo-se no momento em que o homem foi ferido de morte pelo assassino. Verificamos noutro ponto que esses duplos não são mitos. As diversas observações do mesmo gênero são tão frequentes que se confirmam por esta mesma semelhança, sendo impossível continuar a negá-las. Aqui está outra: o Sr. Pouzos, fazendeiro de Guadalupe, vivia em Anse Bertrand, comuna ou cantão de Port-Louis, com sua jovem esposa. Todos os sábados, pelas 3 horas, seu sogro, que residia em Port-Louis, chegava a cavalo, pela Avenida dos Coqueiros, que se abria diante da porta principal da vivenda. Passava a tarde e o dia seguinte com seus filhos e na segunda-feira voltava a Port-Louis. As casas de moradia nas colônias são quase todas construídas com idênticas disposições, um corpo de habitação quadrado, sem pátio interior, de um único andar, rodeado de uma varanda guarnecida de persianas que se abrem e fecham à vontade, à volta um espaço vazio e em frente a avenida bordada de casas e de jardins de negros. O senhor e a senhora Pouzos, encostados à galeria, espreitavam a chegada de seu pai, porque era um sábado, e acabavam de bater as 3 horas. Ao cabo de alguns minutos de espera, distinguiram ao longe um cavaleiro que não tardaram a reconhecer, era o querido papá. Chegou à porta de casa, saltou do cavalo, ao passo que os 2 jovens casados, descendo a escadaria, iam ao seu encontro até os primeiros degraus. Não viram ninguém.
Crendo que se tratava de uma brincadeira de seu pai, a senhora Pausles exclamou, rindo: "Oh, papá! Nós já ouvimos." E rindo sempre, desatou a correr, seguida de seu marido, à roda da vivenda. Tendo dado a volta à casa, não viram também pessoa alguma. Desta vez disse a esposa ao marido: "Vamos apanhá-lo, vai tu por este lado, enquanto eu vou pelo outro." Assim procederam, mas tornaram a encontrar-se, sem verem fosse quem fosse. Intrigados com a inexplicável aventura, trocavam as suas impressões, mostravam o seu espanto, quando chegou de Portillo um mensageiro com a notícia da morte de seu pai, falecera subitamente pelas 3 horas. A família Pausles, uma das mais consideradas de Guadalupe, era das íntimas relações da minha Moulton. Essa observação relembra-me, entre outras, o cavalheiro que me foi assinalado na carta 142, publicada em O Desconhecido, capítulo 3º, caso vi, o Sr. Duque Leo, Mairen Elliot Villaine, de quem o tio teve uma visão absolutamente idêntica. Nos dois casos, o morto deve, ao expirar, ter pensado nos parentes próximos, que receberam a impressão da sua presença sob a forma habitual ou frequente. Evidentemente, não houve aqui nem fantasma nem cavalo, exteriores, fotografáveis, e tudo se passou no espírito das pessoas impressionadas pela comoção psíquica. O fenômeno nem por isso é menos real. Ainda uma vez mais, negar tudo isto é simplesmente estúpido. Dentre as inumeráveis narrativas que me foram enviadas, escolherei uma bem característica que me mandaram de Copenhague. Eila, carta 2350, Senhor professor, fizera os meus exames para a escola politécnica e tivera a visão do passado de que vou pedir-lhe a explicação, quando minha avó, uma das suas leitoras, todas as suas obras estão traduzidas em línguas escandinavas, conversando comigo, me contou o que segue. Perdoe-me que o importune e lhe tome um momento do seu tempo tão precioso para o progresso da humanidade, mas tenho sede de saber e ninguém em Copenhague pode instruir-me sobre esses problemas. A história é já antiga, mas minha avó lembra-se dela como se fosse ainda de ontem. Há impressões que se não esquecem. Era em 1832. Meu avô e minha avó tinham um amigo, conhecido e estimado de toda a família, o Sr. Barring. Esse amigo não voltara a vê-los havia muito tempo, quando uma noite, no momento em que minha avó esperava o marido, fazendo tricô à luz de uma vela, viu o Sr. Barring de pé, encostado à porta fechada, sorrindo-lhe com o afeto que lhe era peculiar. Passou a mão pelos olhos, imaginando que sonhava ou que era vítima de uma alucinação, mas o amigo nem por isso desapareceu, conservou-se imóvel, rodeado de uma luz vivíssima. O fantasma era transparente e podia ver-se, por detrás dele, a faixa dourada da parede. A avó teve medo, apagou a vela e meteu-se no leito, por debaixo da roupa. Quando meu avô reentrou, encontrou-a muito angustiada e, ao saber que ela reconhecera na aparição o Sr. Barring, disse-lhe que se tratava de um sinal de morte do seu amigo. Anotou a hora do acontecimento e resolveu fazer-lhe uma visita, no dia seguinte. Mas, quando veio amanhã, uma carta trazia-lhe a notícia do trespasse, ocorrido na véspera, pelas 10h30, o próprio instante da aparição. Quanto eu lhe seria reconhecido, senhor professor, se me explicasse esse fenômeno, assim como o seguinte, experimentado por mim, um dia, para descansar um pouco dos meus estudos com o professor Régio, doutor Erdope, fui passear no cais. Não pensava em nada de particular, quando tudo sofreu uma transformação singular à minha volta, as casas, os navios, apareceram-me não tais como são atualmente, mas como eram no tempo de Cristiano Ive, 1600. Reconheci esse espetáculo pelo estudo da história, mas via-os com meus olhos, e isto pareceu-me durar muitos minutos. Depois, pouco a pouco, a realidade atual restabeleceu-se. A impressão, para mim, é inovidável. Confiando na sua indulgência, espero impacientemente a explicação desses dois fatos tão estranhos. E do Arsing. Que houve, nesse último caso, uma ilusão de vista, é evidente. Mas, como? Qual era essa reminiscência? Há aqui mais de um problema para resolver.
Quanto à aparição do morto, coincidindo com o seu falecimento ignorado, seria necessário, na verdade, uma estranha decisão, para não ver neste caso mais do que uma alucinação superficial. A força de incredulidade, chega-se por vezes a uma credulidade um pouco simples. Por mais dramática e singular que seja, a aparição que também vou narrar não é, como as precedentes, contestável. O Sr. Gaston Fournier, vivendo em Paris, na rua de Berlim, número 21, escrevia na data de 16 de outubro de 1885, a 21 de fevereiro de 1879 fui convidado para jantar em casa dos meus amigos, o Sr. e a Sra. B. Chegando à sala de visitas, senti a ausência de um comensal habitual da casa. O Sr. D., que eu encontrava quase sempre à mesa. Fiz a observação e Sra. B. me respondeu que o seu amigo, empregado em grande casa bancária, tinha certamente muito o que fazer naquele momento, porque havia 2 dias que ninguém via. A partir desse instante não se tornou a falar nele. A refeição correu alegremente sem que a dona da casa tivesse dado o menor indício visível de preocupação. Durante o jantar havíamos combinado ir ao teatro. À sobremesa, a Sra. B. levantou-se para ir vestir-se no seu quarto, deixando-nos à mesa, a fumar os nossos charutos. De súbito, ouvimos um terrível grito. Corremos para o quarto e fomos encontrar a dama apoiada a uma cadeira e prestes a desmaiar. Acudimos-lhe, ela serenou pouco a pouco e contou-nos o seguinte: depois de vos ter deixado, comecei a vestir-me para sair e preparava-me para atar as fitas do meu chapéu diante do espelho, quando vi de repente, nesse espelho, de entrar pela porta. Tinha o chapéu na cabeça, estava pálido e triste. Sem me voltar, dirigi-lhe a palavra: espera. É o senhor. Sente-se. Como não me respondesse, voltei-me e não o vi. Cheia, então, de medo, soltei o grito que vocês ouviram. O meu amigo, para tranquilizar sua esposa, pôs-se a gracejar, tratando tal aparição de alucinação nervosa e dizendo-lhe que se sentiria muito lisonjeado, ao saber até que ponto ocupava o seu pensamento. Depois, como a senhora continuasse muito trêmula, para acabar com a sua comoção, propusemo-nos partir imediatamente, alegando que íamos perder o princípio do espetáculo. Eu não tinha pensado um só instante. Em nosso amigo informou-nos a mesma dama depois que o Sr. Fournier me perguntou a razão da sua ausência. Não sou medrosa e nunca tive alucinações. Asseguro-lhe que há aqui qualquer coisa de extraordinário e, quanto a mim, não sairei antes de ter notícias do amigo deste lar. Suplico-lhe que vá à casa dele. É o único meio de me tranquilizar. Como era da mesma opinião, parti com o marido dela para a casa de E., que ficava a curta distância. Durante o caminho, gracejamos bastante a respeito dos sustos da Sra. B. Ao chegarmos, perguntamos ao porteiro se o nosso amigo estava em casa. Está, respondeu ele. Não saiu mesmo em todo o dia. Vivia num pequeno aposento de rapaz e não tinha criado. Subimos e batemos repetidas vezes a porta, sem obtermos resposta. Batemos com mais força e com idêntico insucesso. B., comovido contra sua vontade, disse-me: é absurdo. O porteiro enganou-se, naturalmente. Ele saiu. Dissemos. O porteiro, porém, garantiu-nos que de não sair aqui estava absolutamente certo disso. Verdadeiramente apavorados, tornamos a subir com ele e de novo tentamos fazer que a porta nos fosse aberta. Em seguida, como não ouvíssemos o menor ruído, mandamos chamar um serralheiro. Forçou-se a porta e fomos encontrar o nosso amigo deitado na cama e morto com 2 tiros de revólver. O seu corpo ainda estava quente. O médico que chamamos imediatamente declarou que ele tentara suicidar-se, bebendo primeiro um frasco de láudano, e que, em seguida, achando sem dúvida que o veneno atuava muito lentamente, meteu 2 balas na região cardíaca. Segundo a verificação médica, a morte devia ter se dado 1 hora antes. Era uma coincidência quase absoluta com a suposta alucinação da Sra. B. Sobre o fogão havia uma carta do suicida, anunciando ao Sr. e à Sra. B. a sua resolução. Essa carta era particularmente afetuosa para a Sra. B. Gaston Fournier. A explicação é a mesma que dei para o caso precedente.
O desesperado projetou o seu pensamento para a senhora B e essa projeção produziu a imagem do amigo em visita. Tais aparições são tão numerosas que este capítulo poderia ser desenvolvido num grosso volume, unicamente pelos fatos, sem comentários. Consignemos ainda neste lugar uma sensação telepática, não menos dramática, que me foi comunicada em agosto de 1920, carta 4257, o Sr. de R. estava nos seus aposentos, num pequeno hotel de Nantes, em 1860, com sua mulher e sua sogra. O filho desta última, o Sr. F. C., andava à caça nos arredores da cidade, para os lados de Verton. De tarde, pelas 4 horas, com grande surpresa das pessoas que a rodeavam, mamãe apareceu completamente perturbada e exclamou: "És tu, meu filho? Mas, estás ferido. Vejam. Francisco tem sangue no pescoço. É terrível. Que houve?" Desmaiou. Socorreram-na, tentando sossegá-la, dizendo-lhe que fora vítima de uma alucinação. A sua perturbação continuou, porém. Mandaram chamar o médico da família, que nenhuma explicação pôde dar. Pelas 7 horas, trouxeram numa padiola o corpo do caçador, que tinha morrido desastradamente à hora exata da aparição. Ao saltar um valado, a espingarda disparou-se, perfurando-lhe a carga à garganta e o queixo. R. D. de Maratrai. Essas observações, dissemo-lo já, são numerosas e apresentam no cerrado feixe de documentos, todos concordes em nos demonstrar, sob os seus diversos aspectos, o elemento psíquico do ser humano. Já há muito tempo que alguns dos meus leitores puderam ver, em Urânia, as seguintes afirmações: o nosso corpo não é mais do que uma corrente de moléculas, regido, organizado pela força imaterial que nos anima. Podemos denominar os seres vivos de almas vestidas de ar. O corpo humano é a manifestação visível de uma força diretiva. Como o sistema do mundo, o homem é dinamismo. O princípio, o criador das formas, é o elemento dinâmico. Depois que estas linhas foram escritas, 1889, a ciência psíquica fez consideráveis progressos e entre eles devemos notar o estudo experimental das materializações, o qual nos mostra, fui disso testemunha, que os órgãos corpóreos podem formar-se da substância emanada do organismo de um médium. Que horizontes novos essas observações nos abrem! As aparições serão um dia explicadas. Continuemos o seu exame. Um tipógrafo muito conhecido, particularmente estimado pelos escritores científicos de Paris, o Sr. J. Fawkes, da imprensa Laure, confiou-me a seguinte recordação de família, carta 824, era em Blois, durante a guerra de 1870. Minha avó, que estava doente, foi levada por seu filho para Laval, onde ele vivia. Meu avô ficou em Blois conosco, até 9 de dezembro. Recebíamos notícias do estado de saúde de minha avó, mas, nessa data, os prussianos chegaram a Blois e o serviço postal interrompeu-se. A 25 de dezembro meu avô contou-nos, ao almoço, um sonho que tivera de noite. Vira sua mulher diante dele, durante alguns minutos. Ela aproximara-se lentamente, e fora soprar-lhe no rosto. Em seguida desapareceu. Quando os exércitos alemães deixaram Blois, em março de 1871, e as comunicações foram restabelecidas, recebemos uma carta de meu tio, de Laval, datada de 25 de dezembro de 1870, anunciando-nos a morte de minha avó, ocorrida na noite de Natal. Afirmo-lhe a absoluta autenticidade do fato, a família ficou muito impressionada com esta coincidência, da qual conservou recordação inteiramente nítida. A força psíquica da agonizante agiu sobre seu marido, em manifestação que o sonho terá transformado. Eis outra aparição. Em 23 de junho de 1899 escreveram-me de Nice, carta 732, durante a Guerra da Itália, por uma noite do mês de junho de 1859, às 6 horas da tarde, um dos meus amigos, encontrando-se de passagem em Marsella, deitara-se no leito para repousar das suas caminhadas. Qual não foi a sua surpresa, ao ver que o irmão, que ele muito amava, atravessava o seu quarto, quando sabia na Itália, fazendo parte do corpo expedicionário francês.
Saltou da cama e correu para ele, mas não se lhe deparou mais do que uma sombra que se desvaneceu como aparecera. Algumas semanas depois dessa visão recebeu uma carta do mesmo irmão, informando da sua boa saúde e da vida feliz do campo. Era um alistado voluntário. Voltando a Córcega, sua terra, 20 dias depois disto, o meu amigo encontrou uma carta da administração militar, dando-lhe parte de que o moço oficial inferior morrera em consequência de feridas que recebera no combate, no dia e na hora em que a visão se produzira. Peretirua Boyer, número 3, Inice. Encontro entre os meus papéis esta pequena nota: Veuletes, agosto de 1902. A senhorita Susana Rainal, a encantadora filha do célebre ortopedista, acaba de contar-me isto. Uma linda moça, que devia casar-se brevemente. O caso passou-se há 5 anos, fazia-se pentear para assistir ao jantar do dia em que fora pedida em casamento. De repente, viu no espelho em que se refletia, à porta do compartimento em que se encontrava, o seu noivo que chegava, muito pálido, e exclamou imediatamente para sua mãe: "Chegou o meu noivo. Mas, como está pálido?" Surpresa da mãe da noiva, que observa que no compartimento não estava a pessoa indicada. 1 hora mais tarde trouxeram o corpo do pobre rapaz, que morrera em consequência de ter caído de um cavalo. É deveras para notar que essas visões se produzem, muitas vezes, nos espelhos. Está nas mesmas circunstâncias a que vou relatar. Foi-me comunicada de Versalhes, com testemunhos que a confirmavam, em 20 de maio de 1907, carta 1740, a sua obra As Forças Naturais Desconhecidas incita-me a revelar-lhe que tenho há muito desejo de lhe transmitir uma aparição que se realizou na minha família. Em 1850. Encontrava-me, nessa ocasião, em férias, em casa de meu avô, que vivia em Entraine, em Illiet-Villaine. Meu tio, capitão de infantaria, tinha mandado para junto deste avô, havia mais de 1 ano, sua mulher e seus filhos, que fruíam boa saúde em consequência de larga temporada no campo e do grande jardim que eles nunca deixavam. A netinha, de 4 anos de idade, e seu irmão, 1 ano mais novo, dormiam em pequeno compartimento contíguo ao de sua mãe. Uma noite esta última acordou com os gritos das crianças. Correu para elas, perguntando-lhes a causa de tal medo. A mais velha respondeu-lhe que acabavam de ver, perto da sua cama, um homem moreno, com grandes bigodes, que as olhava com fixidez. Volvidos 2 dias minha tia recebia a notícia da morte súbita de seu marido, falecido exatamente pelas 11 horas, momento exato da aparição. Os sinais dados pela menina correspondiam aos de seu pai, que ela não via desde 15 meses e que não pudera reconhecer no primeiro instante. Do boi subintendente militar reformado. Outra observação, carta 3760, Paris, 12 de julho de 1917. Desde a minha mais tenra infância até os 30 anos, aproximadamente, fui educado e sobretudo muito animado por uma velha tia que viveu até aos 96 anos sem uma doença e que fazia ainda diariamente os seus 8 a 10 quilômetros de marcha, passando muitas noites a velar os doentes, apesar da sua avançada idade. Era um tipo de velha de touca, com as maçãs do rosto rosadas como maçãs vermelhas. Uma noite acordei e bruscamente vi a sua imagem, pouco nítida, mas que não oferecia a menor dúvida. Não era um quadro, era como uma claridade parecida com ela. Tive a intuição de que devia ter sucedido qualquer coisa e no dia seguinte, em resposta ao meu telegrama, soube que ela morrera no momento em que me apareceu. Perdi, antes e depois, grande número de parentes, queridos, mas para os quais eu não fora, da mesma sorte, uma preocupação. Nunca tornei a sentir uma tal impressão. Veja, caro mestre, que se trata de um caso banal de telepatia. Sem dúvida, ao morrer, minha querida tia pensou em mim, a quem ela amava acima de tudo, e as nossas ondas simpáticas fizeram telegrafia sem fio. Dr. Aug. Mancial. Por mais banal que seja como classifica o sábio doutor, isto é, por mais frequente que possa parecer, o caso merece registrado, para nossa instrução. É uma aparição da agonizante tranquilamente verificada. Recebi as notas seguintes de La Cocha, Tucumã, República Argentina, a 23 de junho de 1920,
Carta 4198, a 23 de dezembro de 1917, estando completamente acordado no leito, o quarto iluminou-se. De súbito vi aparecer um homem corpulento, envolto em longa capa castanha e o rosto quase inteiramente escondido em capuz da mesma cor. A princípio, tomei-o por um monge, mas, refletindo, pensei num dos meus amigos, caçador alsaciano. Em seguida, a minha memória fixou-se em duas pessoas da mesma altura, pouco mais ou menos e quase com a mesma fisionomia, o barão de Gerstein e o fabricante Gerrer, de Lautenbach, o que resolvi esclarecer logo que a guerra terminasse na Europa, isto é, logo que a correspondência chegasse mais seguramente ao seu destino, porque estávamos insulados na Alsácia, sob a férula da Alemanha. Pouco depois do armistício, recebi carta de um amigo de Guebwiller, Alto Reno, na qual me informava que o Sr. Teófilo Gerrer, de Lautenbach, morrera durante a guerra e desde logo tratei de perguntar a data do seu passamento. Essa data correspondia à da aparição, o que me não surpreendeu de modo algum, atendendo a que é esta a segunda vez que o incidente me acontece, se bem que a primeira aparição tivesse ocorrido há mais de 20 anos. O senhor lembra-se, certamente, da minha narrativa da aparição de segunda-feira, ou domingo de Pentecostes, creio eu, pelas 6 horas da manhã. Em seguida ao toque do carrilhão, chamando os fiéis para a missa, em que o meu amigo, um velho oficial inferior de couraceiros de Reichshofen, me apareceu exatamente 12 horas depois da sua morte, mas sem bigode, e em que eu fui à pressa verificar o acontecimento à casa mortuária, onde se me deparou o cadáver com a boca tapada por uma faixa de pano branco que encobria todo o bigode. João Lau. Esta carta é duplamente instrutiva pela sua sinceridade. A aparição do moribundo correspondeu com o seu falecimento. Não há nisso razão suficiente para atribuí-la ao morto, depois do trespasse, e pode ser aqui anexada a todas as precedentes. A narração respeitante à morte encontrar-se-á no tomo I, no seu texto original, que difere deste, não no fundo, mas num pormenor de datas, o que mais uma vez nos demonstra as variações da memória. A morte ocorreu no sábado, 9 de abril de 1898, véspera da Páscoa, e a aparição foi vista no domingo de Páscoa, pelas 6 horas da manhã. As datas são diferentes na recordação, mas o descritivo, que venho de comparar, é absolutamente o mesmo. Essas diferenças de datas não têm aqui a menor importância. Como explicar tais aparições à hora da morte? A carta que vou publicar e que me foi dirigida por um correspondente, que já conhecemos, comunicou-me um outro exemplo, carta 930, o nosso dever é o de auxiliar os seus estudos premonitórios. Quero informá-lo de que meu irmão Platão viu nosso pai à hora da morte. Nessa época, 1883, era ele um jovem aluno do liceu em Moscou e tinha nos deixado em seguida às férias do Natal. Nosso pai encontrava-se muito fraco, porque sofreu, geralmente quase sempre, nos últimos anos da sua vida. Na mesma data da partida de meu irmão, o papá apanhou uma afluxão de peito que o levou em 3 dias. Platão havia chegado a Moscou na noite de 14 de janeiro, e tinham-no deixado dormir, no dia seguinte, até tarde. Ao acordar, a 15 minutos antes do meio-dia, viu com surpresa nosso pai, mantendo-se de pé na sua frente. Observou-o durante alguns instantes, seguidamente, a visão dissipou-se. Então o relógio bateu as 12 horas e foi precisamente ao meio-dia que meu pai deixou este mundo, a 15 de janeiro de 1883, 24 de julho de 1900. Helena Shoujine, em Grodno, Rússia. Coincidência fortuita de uma alucinação com um morto objetar-se-á pela 1000ª vez. Não, 1000 vezes não. É ser-se cego ou recusar-se alguém a ver nisso correlações constantemente renovadas. O padre Pachen, de Poitiers, relatou essa observação, segundo seu colega, o reverendo Lemuigne, testemunha auditiva. Certo Malgorny, originário da ilha de Quessante, frequentava o colégio de Ponte-Croix. Tuberculoso e muito doente, no princípio do ano escolar, não pôde voltar das férias com os outros alunos. Uma tarde, no momento de saída das aulas em direção ao refeitório, o aluno Malgorny apareceu, com uma trouxa branca debaixo do braço, perto de uma porta que dava para a escada que conduzia ao dormitório.
3 ou 4 estudantes, de quem a testemunha poderia indicar os nomes, porque eram seus condiscípulos, fizeram um aceno de mão a Malgorny, por causa da presença do vigilante, não ousaram dirigir a palavra ao recém-chegado. Malgorny desapareceu pouco depois, nas escadas que levavam ao dormitório. Nessa mesma tarde alguém avisou o reverendo Mazéas de que o seu compatriota Malgorny acabava de chegar. Vimo-lo, bem, amanhã virá ver-me, respondeu o padre. Como o dia seguinte fosse já muito avançado e Malgorny não tornasse a ser visto, o professor foi visitar o dormitório. O leito do aluno estava intacto. Nesse mesmo dia a notícia do falecimento de Malgorny chegou ao colégio. Morrera na hora em que o tinham visto junto da porta que dava para a escada, os alunos tinham-no reconhecido perfeitamente, notando mesmo, no ombro esquerdo do seu vestuário, uma nódoa. Não compreendemos nada disto, bem entendido, mas a observação aí fica. Houve transmissão. Que variados exemplos! O almirante Peyron, questor do Senado, apareceu em Toulon, no momento da sua morte, a 2 pessoas diferentes. O Dr. Dariex publicou a esse respeito a seguinte carta, a 9 de janeiro de 1892, estando deitado, em Toulon, senti que alguém me despertava e vi o almirante Peyron, de pé, perto do meu leito, com as mãos nos bolsos. Empurrou-me com o ventre e me disse, adeus, P. Venho despedir-me de ti. Levantei e acendi a vela. Eram 11 horas, a aparição sumira-se. Ao cabo de um quarto de hora tornei a deitar-me. Havia apenas começado a dormir, quando o almirante me empurrou novamente, como da primeira vez, renovando as suas despedidas. Entretanto, seu rosto velara-se com a rapidez de uma nuvem e o seu corpo não tardou a dissipar-se como um vapor. Sob a impressão desta lúgubre aparição, repetida sucessivamente, permaneci acordado, pensando que aquele de quem eu havia sido ajudante de campo, 5 anos antes, acabava provavelmente de falecer. Na tarde do dia seguinte, com efeito, a notícia da sua morte era publicada num jornal. Vivia então no Palácio do Luxemburgo, com o questor do Senado. Será bom acrescentar que na véspera eu soubera, pelo mesmo jornal, que ele estava gravemente enfermo. 10 meses mais tarde contei este caso ao Sr. G., mecânico da Marinha, que fizera parte, como eu, do Estado-Maior do Almirante, quando ele comandava a esquadra de evoluções do Mediterrâneo. Qual não foi o meu espanto, quando esse oficial superior me afirmou que, na mesma noite, o almirante Peyron lhe aparecera igualmente, tendo-lhe dito, meu caro G., chegou o momento de deixar, é forçoso partir. Adeus, e que o tinha acordado em sobressalto. E.R.N. Capitão de fragata. Podemos procurar a explicação da primeira impressão no anúncio da doença, mas a aparição a 2 testemunhas diferentes e independentes uma da outra tem de tomar-se em linha de conta. A que se vai ler foi vista, do mesmo modo, por 2 pessoas diversas e, além disso, também por uma criança. O Sr. Hunter tivera por ama uma senhora que lhe queria mais do que a seus próprios filhos, chamava-se Senhora Macfarlane. Desde que se casou dedicara-se à sua esposa, a qual ela fizera companhia durante uma viagem do Sr. Hunter às Índias. No mês de junho de 1857 Hunter partiu para uma estância de águas, confiando à guarda da Sra. Macfarlane um cofre com valores. Por uma tarde do mês de agosto a Sra. Hunter encontrava-se em sua casa, em companhia de vários amigos, quando, ao passar em frente da porta do seu quarto, viu um grande caixão colocado no leito, estando sentada perto dele uma velha, alta e robusta, que olhava com fixidez. Recuei imediatamente, escreve ela, informando as minhas visitas da visão que tive, o que foi recebido com gargalhadas, às quais não tardei a associar-me. Apesar disso, eu vira realmente e podia mesmo descrever o vestuário que a velha trazia. Quando os meus visitantes se despediram, fui, como de costume, ao quarto das crianças, notando que a governanta parecia agitada e perturbada. Veio ao meu encontro, dizendo-me, minha senhora, estou muito impressionada. Esta tarde, pelas 7 horas, fui à cozinha buscar água e, ao voltar-me, vi uma velha alta e corpulenta, que subia a escada. Desviei-me para deixá-la passar, mas havia nela qualquer coisa tão estranha que a segui com a vista para ver aonde ia.
Como a porta da sala de visitas estivesse aberta, dirigiu-se para esse lado. No entanto, antes de eu alcançar, vi-a fundir-se e dissolver-se de súbito. Juro que a vi e posso absolutamente dizer como estava vestida. Trazia na cabeça uma larga touca negra e nos ombros um chale de quadrados pretos e brancos. Esta descrição correspondia da visão que a própria senhora Unterlo obrigara. Volvida 1 hora, aproximadamente, a senhora Unter, estando deitada, ouviu gritar sua filha, de 5 anos de idade, ao mesmo tempo que a voz da governanta, que procurava tranquilizá-la. Na manhã seguinte a pequena contou que uma velha muito má se sentara à mesa e começara a olhá-la com tanta insistência, que ela acabara por chorar. A ama garantiu que vira a pequenita sentada na cama, completamente acordada, apontando com um dedo para a mesma e bradando: vai-te, velha malvada e ruim. A ama nada viu, estava deitada havia algum tempo e fechara a porta do quarto à chave. Alguns dias depois chegaram cartas dos filhos da senhora Macfarlane anunciando a sua morte. As últimas horas da sua vida decorreram, pensando ela constantemente no Sr. Unter e na sua família. A ama, ao ter conhecimento do fato, exclamou: meu Deus, era ela, na verdade, que eu vi a noite passada e era também aquela a sua maneira de vestir. Essa aparição é muito instrutiva para as nossas investigações. Mostra-nos que, como no caso do Sr. Pousos, atrás assinalado, e outros análogos, ela não era real, objetiva, exterior a nós, fotografável, porque a visão iniciou-se por um caixão, que também não estava no sítio. A senhora Macfarlane, ao morrer, pensou na criança que antigamente amamentava, em sua mulher e na filha dela, e o seu pensamento traduziu-se para eles numa imagem que a representava, vestida como devia estar e num ataúde associado a esta imagem. Transmissão telepática. Que variedade imensa em todas as manifestações! No entanto, como se pode prever, muitas delas se parecem. O caso da senhora Ferret, de Juvisy, o desconhecido, encontra-se, aproximadamente igual, na obra Os Lados Obscuros da Natureza, da senhora Crowell. Uma certa senhora H., que vivia em Limerick, tinha, havia alguns anos, uma criada que estimava muito, chamada Nellie Inlon. Era criatura em quem se podia confiar, que raramente pedia para sair, o que sua ama lhe concedia com a maior boa vontade. Uma vez solicitou licença para ir à feira, a algumas milhas de distância. Mas o Sr. H. declarou à sua mulher que não se podia dispensar a serva nesse dia, porque convidara pessoas para jantar e só a Nellie se podiam confiar as chaves da adega. Acrescentou que os seus negócios lhe não permitiam reentrar em casa a tempo de ele mesmo ir buscar o vinho. A senhora H., não querendo contrariar Nellie, a qual dera o consentimento por ela solicitado, afirmou a seu marido que se encarregaria de ir buscar vinho à adega, no dia em questão. Nellie partiu de manhã, muito alegre, dando a sua palavra de que voltaria à tarde, se lhe fosse possível, ou, o mais tardar, na manhã seguinte. O dia passou sem qualquer incidente e ninguém pensou mais na criada. No momento em que foi necessário ir buscar o vinho, a senhora H. pegou a chave e dirigiu-se para a porta da adega, seguida de uma serva que levava um cesto para as garrafas. Tinha apenas começado a descer os degraus da escada, quando soltou um grande grito, perdendo os sentidos. Conduziram-na para o leito e a rapariga que a acompanhava contou aos outros criados, tomada de pânico, que haviam visto Nellie Inlon ao fundo da escada inteiramente molhada. Quando o Sr. H. chegou, repetiram-lhe a história, ele ralhou com a serva, pelas tolices que dissera, e a Sra. H., tratada convenientemente, voltou a si. Ao abrir os olhos suspirou profundamente e exclamou: "Oh, Nellie Inlon!" Em seguida confirmou o que a criada dissera, tinha visto Nellie, ao fundo da escada da adega, toda encharcada d'água, como se saísse de um banho. O Sr. H. empregou os maiores esforços para provar à sua mulher que tudo aquilo não passava de ilusão sua, mas em vão. Nellie asseverou: ele estará em breve de volta e há de rir-se de ti. No entanto, a senhora H. ficou convencida de que a serva tinha morrido. Veio a noite e surgiu a manhã do dia seguinte, sem que houvesse notícias de Nellie. Passaram-se 2 ou 3 dias mais.
Procuraram-se informações, vindo a saber-se que ela havia sido vista na feira, partindo à tarde a caminho de casa. Nada mais se sabia acerca de Nelly. As investigações levaram, enfim, à descoberta do cadáver da criada na ribeira, mas nunca se soube como a catástrofe ocorrera. Essa visão, que não oferece qualquer dúvida, deve ter se produzido depois da morte, pois que a vítima fora vista, por duas testemunhas, encharcada de água. Visão certamente imediata ao acidente, que se teria dado à tarde. Não procurarei explicá-la, como não expliquei a da senhora Ferret, vendo, na sua adega, o cadáver de seu primo, morto na Crimeia no mesmo dia, durante a Guerra de